O INSS complica e a gente veio aqui para descomplicar para vocês. E hoje a gente vai falar dele, o benefício que é muito conhecido. Mentira, não é muito não. Poucas pessoas conhecem esse benefício, gente. Muitas pessoas vêm no escritório, inclusive, têm direito a ele, mas nunca nem ouviram falar, que é o auxílio acidente. Auxílio acidente, o benefício de natureza indenizatória que o INSS paga aí para a pessoa que se encontra incapacitada de forma parcial e totalmente. Mas antes da gente falar da característica dele, eu quero explicar onde ele nasce. O auxílio acidente, ele é precedente de um outro benefício, né? Do auxílio doença. Ou seja, primeira coisa que você vai passar é por auxílio doença. Então, recebeu auxílio doença, teve alta do auxílio doença e ainda ficou com sequela, ficou parcialmente incapacitado. Muitas vezes a pessoa não sabe que ela teve alta, já passou pelo INSS, acha que não tem direito a esse benefício, mas é aí que você se engana. No caso da incapacidade parcial e permanente, que são essas características do auxílio acidente, você pode ter sim essa indenização de até 50% do valor que você recebia de auxílio doença. Vou dar um exemplo, gente, para ficar mais fácil vocês distinguirem até isso que a gente trouxe aqui agora. Por exemplo, você sofreu um acidente na empresa e se machucou, precisou se afastar. Num primeiro momento, você não sabe se você vai ficar com sequela. Então, você vai requerer no INSS o afastamento por auxílio doença. Até aí, ok. Depois disso, quando você se recupera dessa situação, você vai fazer aí uma série de fisioterapias, enfim, nesse exemplo que eu tô dando. Quando você passa por essa jornada do auxílio doença, você já, no final dessa jornada, você já sabe se isso vai te trazer uma sequela. Feito isso, você já tem condições de pedir para o seu médico um afastamento para o auxílio acidente, ou seja, uma carta indicando se a sua capacidade de trabalho foi reduzida em razão desse acidente ou não. Se a sua capacidade foi reduzida, aí a gente está falando do auxílio acidente. Pois é. O auxílio acidente, ele tem que ter uma reabilitação profissional. Então, você sofreu um acidente de trabalho, como disse a doutora, e você ficou parcialmente incapacitado. Então, você não pode mais, por exemplo, trabalhar com altura, tá? Você não pode trabalhar em altura porque você tem um problema na coluna. Mas você pode trabalhar como porteiro, como auxiliar de serviços gerais. Então, você está parcialmente incapacitado, você foi reabilitado para uma nova atividade e outra coisa, o auxílio acidente, ele tem reflexos trabalhistas. Então, quando a gente está falando aqui de CLT, que tem carteira assinada, que sofreu um acidente de trabalho, tem reflexos trabalhistas que tem que ser observado. O auxílio doença, que é o B91, que você recebeu antes lá, B91, no período que você ficou afastado, você vai ter direito ao teu fundo de garantia, você tem 1 ano de estabilidade no retorno ao trabalho. Então, tudo isso, quando se trata de empregado, tem os seus direitos garantidos. Depois da reabilitação profissional, em que você foi colocado numa nova atividade, você não pode ter o seu salário diminuído por conta dessa reabilitação profissional. Tudo isso são reflexos que o acidente de trabalho traz e que você tem direito. A ideia do auxílio acidente é indenizar pela redução da sua capacidade. É isso que tem que ficar claro e que poucas pessoas sabem. Então, quando há uma redução da incapacidade, seja um acidente atípico ou um acidente de qualquer natureza, ou uma doença desenvolvida pelo labor, você tem direito a essa indenização. E no caso de acidente de qualquer natureza, o que isso quer dizer? Por exemplo, sofri um acidente automobilístico na rua e perdi, por exemplo, o movimento da perna, o movimento do braço, enfim. Nesse exemplo que a gente está trazendo aqui, significa acidentes que não têm relação com o trabalho. Se você teve a sua capacidade reduzida, você também pode ter direito ao auxílio acidente. E lembrando, gente, também é um benefício que precisa ser equipado com documentação médica, tá? Se houve algum acidente, independente da forma como ele ocorreu, para você pedir esse benefício, você tem que ter tudo documentado, de que houve o acidente, você tentou de todas as formas a recuperação, fez todas as fisioterapias e tudo mais, e ainda assim a perda da capacidade veio em razão disso. É um benefício no qual você também vai passar por uma jornada para você conseguir fazer a prova de tudo o que aconteceu. E aí, quando que você tem direito a isso? Quando você passa a receber? Se for um precedente de auxílio-doença, é a partir do dia seguinte ao término do auxílio-doença. Agora, aqueles casos em que você não pediu auxílio-doença, marcou uma perícia, e aí nessa perícia não ficou constatado a incapacidade total, mas sim uma incapacidade parcial, o benefício vai ser pago, então, a partir dessa data do requerimento. Então,
olha que importante, gente. No caso de ter precedentes de auxílio-doença, é no dia seguinte à cessação do auxílio-doença que você tem direito ao auxílio-acidente. E no caso de você não ter solicitado lá e pedir, achando que tinha direito ao auxílio-doença, e na verdade a perícia constatou, não é uma incapacidade total, mas sim uma incapacidade parcial, então é a partir do momento da solicitação. E uma outra informação importante: se você recebe esse benefício ou se aconteceu algo e você venha requerê-lo, no momento em que você se aposentar, esse benefício ele não pode mais ser pago. Exatamente, ele não se acumula com a aposentadoria. Então, fora esse fato, é um benefício que você vai receber de forma vitalícia desde que você não se aposente. Aposentou, o auxílio-acidente ele deixa de ser pago e em substituição vem a aposentadoria. Você não recebe os dois juntos, tá? Doutora, foi importante você trazer esse assunto, porque no caso de você estar recebendo um auxílio-acidente, e aí há um agravamento dessa doença, e o CID é o mesmo, você tem então esse benefício de auxílio-acidente cessado e volta a ter o pagamento de auxílio-doença. Isso para o caso do mesmo CID. Agora, suponhamos que você está recebendo auxílio-acidente e aí de um problema de coluna e tem um problema psiquiátrico e tem um outro afastamento. É possível que se receba o auxílio-acidente e o auxílio-doença, né, doutora? Exatamente, mas gente, lembrando aqui, esse auxílio-doença nesse exemplo que a doutora deu é em razão de um outro CID, uma outra patologia, tá? Então, só para a gente deixar claro esse ponto aí. Agora, com relação ao auxílio-acidente e aposentadoria, vocês podem estar se perguntando, mas o que eu faço? Como eu sei o momento de trocar um por outro? Gente, valores. Nós vamos, primeiro ponto, analisar o que é financeiramente mais vantajoso para você. Quem recebe o auxílio acidente quando vai se aposentar tem uma vantagem aí importante. Você consegue incluir esses períodos de salário de benefício no momento de fazer o cálculo do valor da aposentadoria. Isso é muito positivo. É positivo e não é. Por quê? Se esse auxílio acidente for equiparado a uma aposentadoria, então é interessante que se faça um planejamento previdenciário para ver se vale a pena ou não pedir. Muitas vezes, a pessoa recebe aí um auxílio acidente no valor de R$ 2.600 e aí fazendo um planejamento de aposentadoria, ela vai ter uma aposentadoria, por exemplo, de R$ 2.000. Então, não é interessante que se peça a aposentadoria. Fazer um planejamento para ter uma melhor aposentadoria e continuar recebendo o benefício de auxílio acidente acaba sendo mais vantajoso do que ter esse benefício somado às contribuições. Exatamente. Como são benefícios que não se acumulam, ou seja, vocês não vão receber os dois juntos, é importante se planejar para você saber o que vale mais a pena. Vale mais a pena ficar com auxílio acidente ou vale mais a pena eu aposentar? Porque, gente, ambos os benefícios são vitalícios, né? Agora, ponto importante que eu vou trazer aqui, só pra gente reforçar. Auxílio acidente não é auxílio doença. Muitos clientes nos procuram dizendo assim, doutora, eu estou afastada, não posso trabalhar. Quando a gente vai ver, ele recebe o auxílio acidente. Não há um impedimento da pessoa que recebe o auxílio acidente de trabalhar, exceto se for para você trabalhar na atividade que gerou a sua incapacidade. Ora, gente, fica claro, né? Se você recebe um benefício por ter perdido a sua capacidade laborativa, por exemplo, vou dar um exemplo aí, com relação à coluna, você tem uma restrição. Você não vai trabalhar numa atividade que exige de você um trabalho em pé, um trabalho que vai forçar a sua coluna, vai entrar em conflito com essa situação. Mas fora isso, você pode trabalhar desde que seja numa atividade compatível com a sua limitação. E uma outra questão também, depois da reforma, quem recebe o benefício de auxílio acidente, ele passa periodicamente por perícia. Então ele pode ser convocado de tempos em tempos a fazer uma reanálise para verificar se ainda continua parcialmente incapacitado ou não. Antes da reforma, nós não tínhamos essas convocações, o que eles chamam aí de pente fino. Então agora, depois da reforma, então passou-se a convocar esses segurados que recebem. Porque se eles readquirirem a capacidade total, eles não têm direito ao benefício. Então se você recebe auxílio do acidente e foi convocado, a documentação médica, volta no teu médico lá, refaça os exames para verificar se a incapacidade ainda continua e apresentar isso no INSS. Não precisa de pânico. É só um cuidado agora que o INSS está tendo de convocar e saber se existe incapacidade ou não. Porque já houve casos da pessoa estar exercendo, inclusive, a mesma atividade que anteriormente havia se tornado incapaz e hoje voltou a ter a capacidade. E o auxílio acidente, gente, é uma jornada também. Você vai precisar
pegar sua pastinha aí na sua casa, guardar toda a documentação desde o início, desde o acidente, tudo que você tiver relacionado a isso, os exames, os medicamentos que você tomou, inclusive os tratamentos que você fez. Sim, fisioterapia pode te entregar um relatório ali de quantas sessões você realizou, entre outros tratamentos aí existentes, mas construa essa jornada, porque se um dia você precisar ou for convocado aí nesses pente finos e precisar comprovar, você já vai estar com essa documentação aí bem fácil para evitar que o seu benefício seja cessado. É importante que se mantenha essa documentação organizada. Muitas vezes a pessoa recebe benefício há anos e não sabe, nem lembra o porquê está recebendo. Eu já atendi clientes aqui no escritório que foram convocados e não sabiam nem qual era a doença, por que estava recebendo benefício. Então, com todas essas atualizações do INSS, toda essa informatização, esse cruzamento de informações, é importante que vocês mantenham aí esse dossiê que a doutora falou, essa documentação organizada, para que quando precisar, quando for convocado, não levar esse susto aí, né, doutora? Exatamente, gente. Se vocês gostaram desse conteúdo, se ajudou vocês aí de alguma forma, ou se você conhece alguém nessa situação, compartilhe esse vídeo, porque eu tenho certeza que vai ajudar muito. E se você tá gostando aí do conteúdo do nosso canal, ative aqui o sininho, porque a gente tem vídeo aqui toda semana para descomplicar para você. Aqui no nosso canal, Descomplicando com a LMR.